Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso tema hoje é gestão de risco e inovação na saúde. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o senhor Pablo Lira, que é diretor hoje do Instituto Jones dos Santos Neves, né? Um instituto que assim vem aí divulgando dados importantes, indicadores importantes, não só da economia, né, mas também para as tendências na saúde do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, Flávio, e um grande abraço aí para todos que estão acompanhando a gente e também esse time aí, Nota 1000 do Aqui Notícias, tá? Ok, então. Trabalho muito importante que vocês realizam aí. Bacana, Pablo. Então, assim, no que diz respeito, Pablo, a essa gestão, né, de dados referentes à saúde no Espírito Santo, a gente sabe que teve aí a Covid, né, nós tivemos aí a Covid, mas aí agora também, mais recentemente, tivemos essa questão da dengue, né, como é que funciona essa questão da gestão de dados no Espírito Santo e de que forma esses indicadores contribuem, né, para tomadas de decisões e, assim, para a construção de uma saúde mais eficaz, vamos colocar Sim. assim. Na figura aí da liderança do nosso governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraz, o Instituto Jones ele vem recebendo aí todo o apoio, né, e suporte para contribuir para o monitoramento e avaliação das políticas públicas. As políticas públicas em várias áreas, né, a gente tem todo um trabalho para organizar as informações, para monitorar, realizar diagnósticos, identificar padrões, tendências de fenômenos sociais, econômicos, entre outros. Sim. E na área da saúde é ainda mais complexo, né? Que a gente está falando aí das vidas humanas, né? Sim. A importância dos tratamentos, pensar aí desenvolvimento de medicamentos, entre outros aspectos onde a tecnologia e a inovação é fundamental. Então a gente dialoga aí, né? Hoje a gente veio dialogar aqui em Cachoeiro sobre a experiência do modelo de gestão de risco da pandemia aqui no estado. Sim. Desde o registro aí, até mesmo antes dos primeiros casos confirmados aqui no estado, o governador Casagrande ele pautou todas as suas ações com base em evidências científicas. Sim. Então a gente tem ali os dados registrados, bons diagnósticos, né? E ali no período que a gente estava vivendo da pandemia, no ano de 2020, a gente não conhecia muito bem as características da doença, as comorbidades, sintomas, os aspectos a gente foi aprendendo e diagnosticando ao longo dos primeiros casos que foram sendo registrados aí no mundo. E aí o trabalho que o Instituto Jones fez em parceria com a Secretaria de Saúde, Prodeste, Bombeiros, entre outras instituições, foi atuar produzindo informações que contribuíram para todo o planejamento e tomada de decisão naquele momento crítico que a gente viveu da pandemia. Sim. No Brasil, no Espírito Santo e no mundo. E fez toda a diferença esse trabalho. Ali a gente conseguiu, por exemplo, desenvolver o mapa e a matriz de risco, que era coordenado ali pelos bombeiros no estado. O governador utilizava essa ferramenta para dialogar com a população, com 78 municípios do estado, setor produtivo também, para passar o nível de risco que a gente tinha em cada município. E para a população isso foi muito importante, que com essa ferramenta científica, tecnológica, eles passaram a ter a consciência do nível do risco que eles estavam vivendo ali em relação à Covid-19. Sim, bacana, bacana. E foi muito importante, né, nesse sentido, até porque o Espírito Santo ele se colocou como referência na época em tomadas de decisões referente à Covid, né, referência nacional. Sim, o Espírito Santo se destacou tanto no desenvolvimento, foi o pioneirismo, né, do Espírito Santo em relação aos outros estados, em ter essas ferramentas científicas claras, com toda a transparência na metodologia científica, né, do cálculo do risco, mas também o Espírito Santo foi referência com um alto nível de testagem desde o início da pandemia. Também o Espírito Santo foi referência na vacinação contra a Covid. A gente fez um cálculo lá no Instituto, uma avaliação, que os primeiros meses da vacinação aqui no estado, para os grupos prioritários, contribuiu para salvar mais de 2.000 vidas logo no início da vacinação. Então, é um trabalho que a gente vê aí, a ciência, a tecnologia, a inovação, né, sendo integradas junto com a transparência e o diálogo com a população, que contribuiu, gerou resultado
para salvar vidas e amenizar os impactos trazidos pela Covid-19. E o Espírito Santo foi referência nacional, inclusive aqui no estado a gente teve o reconhecimento da OKBR, que é uma instituição internacional de transparência e controle social, que destacou o Espírito Santo como o estado mais transparente nas estatísticas da Covid. A Transparência Internacional também destacou o Espírito Santo com nota máxima, e o estado aí que teve maior transparência nas compras emergenciais. Isso só foi possível com base ali nas evidências científicas, o planejamento e o trabalho ordenado e organizado que a gente teve aqui no Espírito Santo. Bacana, esse aí foi um case de sucesso, né? E certamente, assim, com outras doenças surgindo, certamente o governo pretende, né, ou já usa esse modelo para mensurar outras variáveis, né, de outras doenças que estão surgindo aí, não? Sim, sim. O caso da dengue, né? Como você bem lembrou aí na sua fala também, esse conhecimento produzido, né, essa curva de aprendizado que a gente teve com a Covid contribuiu também para a gente aprimorar os modelos de monitoramento e avaliação e até mesmo de predição, né, de outras doenças e outras epidemias. No caso aí, a dengue também, inclusive tem um painel que foi divulgado recentemente em parceria da CESA, o secretário Miguel, a equipe aí, as equipes, né, que estão junto com a CESA, o ICEP, a Fundação Capixaba, entre outros, junto com a Prodeste, o Instituto Jones e os bombeiros, desenvolveram um painel também de monitoramento dos casos de dengue, que vem sendo bem utilizado aí pelos municípios também. Bacana. A gente sabe também que assim, é inevitável não falar disso, né? Até porque é um órgão importante, o Instituto Jones tem divulgado números assim que tem ajudado muito as instituições, não só a pessoa física em si, mas principalmente as instituições, né? Construção civil, né? A questão da empregabilidade. Então, assim, existe aí um desafio para a humanidade, que são as questões climáticas, né? Como o Instituto Joanes Santos Neves, né, também, através desses padrões de monitoramento, desse desenvolvimento de pesquisa, pode contribuir, né? Ou já está atuando para contribuir nesse sentido também? Sim, a gente vem trabalhando, a gente já integra de longa data a rede estadual da Defesa Civil. Sim. Inclusive lá no Centro de Inteligência da Defesa Civil, o Instituto Jones tem um assento lá cativo também. A gente trabalha muito na linha aí das geotecnologias e inovação para o monitoramento e mapeamento das áreas de risco, de movimento de massa, risco geológico, né? E inundação também, principalmente. Atuamos também no grupo de estiagem prolongada também, né? A questão da seca também, que é relevante, porque as mudanças climáticas é um fato já caracterizado aí na humanidade. É um dos maiores riscos que a gente tem para a humanidade hoje no século XXI. E o aquecimento global está ocasionando aí uma maior recorrência dos eventos climáticos extremos. Sim. Então a gente vem trabalhando, produzindo conhecimento científico, junto com a Defesa Civil estadual, integrado com as defesas civis municipais, realizando treinamento. Recentemente a gente desenvolveu aí um mapeamento de área de risco no nível de detalhe, utilizando drones e pegando inclusive o exemplo de Mimoso do Sul, um desastre climático aí muito triste aqui para a nossa região sul do estado, e aplicamos esse modelo, fazendo um mapeamento com drone, conseguimos cobrir toda a sede de Mimoso do Sul, e a partir desse levantamento com drone a gente utilizou um modelo matemático para validar esse modelo matemático, para replicar esse mapeamento em outros municípios. E no caso de Mimoso do Sul, a gente conseguiu ter lá o diagnóstico que mais de 50% dos imóveis da sede de Mimoso do Sul foram impactados diretamente pela mancha de inundação nessas chuvas que a gente viu agora no mês de março. E, inclusive, esse conhecimento, esse dado produzido pelo Instituto Jones e as instituições parceiras, Bombeiro, Nota Aérea, entre outros, está contribuindo para a Secretaria de Assistência Social validar os pedidos dos moradores para o cartão Reconstrução. Sim. Os benefícios, né, as ajudas que o governo do estado, as estratégias de apoio à reconstrução de Mimoso do Sul, esse conhecimento está ajudando para você ter ali
uma maior transparência, um diagnóstico mais preciso de quem realmente está precisando ali com urgência, né, de recurso para apoiar a reconstrução do município, que o Estado do Espírito Santo está apoiando. A gente tem a atuação do Banestes, de instituições também do setor produtivo, o próprio Cicobi, Bandes, toda a estrutura de governo dando um apoio na primeira resposta em Mimoso do Sul e também agora na fase de reconstrução. E aí só para a gente caracterizar, né, que eu comentei sobre a maior recorrência dos eventos climáticos extremos. Sim. Coisa de um mês depois, olha a catástrofe climática que a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul, né? Sim. Inclusive o Instituto Jones fez um levantamento. É importante a gente ter as estratégias e mecanismos de resposta ao evento climático extremo. Sim. Mas também é fundamental que os municípios se preparem produzindo seus planos locais de ações climáticas para você prevenir, inclusive reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Tem uma série de estratégias de prevenção, mitigação e adaptação. E o Instituto Jones fez um levantamento recentemente, agora no mês de maio, início de maio, e constatou que 15 capitais brasileiras não cumpriram o dever de casa de elaborar os seus planos de prevenção, de prevenção a eventos climáticos extremos. Plano Municipal de Mudança Climática. Dentre eles, para nossa tristeza, Porto Alegre e Vitória é o único município, única capital do Sudeste que não conta com esse importante plano. E aí, quando a gente fez esse estudo, a gente pensou assim, capital é privilegiada sobre o ponto de vista financeiro, econômico, da organização da máquina pública. Sim. A gente esperava que a grande maioria das capitais teriam esse plano. E a gente viu que tem 15 capitais ainda que estão precisando de dar uma atenção melhor para preparar as cidades, né, o ordenamento territorial para prevenir esses eventos climáticos extremos. E olha como que tudo está conectado, né? Se você tem a prevenção climática, você reduz os danos ocasionados pelos eventos climáticos extremos. Preserva a vida. E aí também você reduz o impacto no sistema de saúde. Exato. Olha Mimoso do Sul, olha Rio Grande do Sul agora. Primeiro começam os impactos na saúde, problemas respiratórios, aí já vem algumas doenças como a leptospirose, casos de dengue. Então está tudo conectado. Sim. A ciência, a tecnologia, a inovação contribuem para a gente adaptar as nossas cidades de forma mais sustentável e resilientes a esses eventos climáticos extremos. Show. Bacana, bacana. A gente já está finalizando, que eu sei que seu tempo está curto, mas assim, é só uma curiosidade. Identificou-se nessa questão aí de algumas capitais que não tem esse plano ainda elaborado. Isso aí é do ponto de vista de capital, mas imagine as pequenas cidades, as médias cidades também. Eu queria saber assim de você até que ponto, né, esses municípios podem contar com o Instituto Jones dos Santos Neves, né? O Instituto Jones dos Santos Neves, ele se disponibiliza, faz esse tipo de consultoria. Como é que pode ser feito isso, né, para que esses municípios também possam assim não ficarem a ver navios, porque alguns não desenvolvem esses planos por falta de conhecimento mesmo, né? Ou a equipe não é capacitada, né? Então assim, como o Instituto Jones Santos Neves pode atuar junto a esses municípios? Sim. O Instituto, a gente tem uma estratégia lá que é o apoio técnico aos municípios. Sim. A gente não pode fazer pelo município pela responsabilidade constitucional direcionada ao ente, né, municipal. Mas a gente dá todo o apoio técnico, fornece bases cartográficas, ferramentas, sistemas, trabalha também com formação, cursos de curta duração em parceria com a ESESP, com a Defesa Civil. A gente tem rodado, inclusive agora a gente está rodando o Estado, fornecendo para os municípios formação para elaboração e atualização dos planos diretores municipais, que devem estar integrados ali aos planos de gestão de risco. Então é uma ferramenta muito importante, né, que a gente vai junto com os municípios ajudando, né, para eles aprenderem a desenvolver essas capacidades para elaborar e atualizar os planos diretores municipais. Então a gente vem atuando nessa frente e agora uma notícia boa, posso adiantar aqui para vocês. Por favor. A ESESP iniciou agora, nesse último mês, a primeira especialização em gestão pública e inovação. É um curso de especialização voltada para servidores públicos.
35 vagas para servidor público estadual e 5 vagas para servidores públicos municipais. Aí tem a parceria com o Instituto Jones, a ESESP, nossa Escola de Serviço Público do Estado. Agora, na segunda metade do ano, o Instituto Jones, em parceria com a ESESP, vai iniciar a segunda turma de especialização nessa modelagem, só que aí um detalhe, 35 vagas para servidores públicos municipais e 5 vagas para servidores estaduais, e o foco dessa pós-graduação é cidades sustentáveis. Então, tudo isso que a gente comentou aqui vai estar nesse pacote para a gente transferir tecnologia. Sim. É o conhecimento aí, né, em ação, né, sendo aplicado no dia a dia da população. O conhecimento científico não pode ficar guardado numa prateleira de uma biblioteca. Tem que ser aplicado e essa é a missão aí do Instituto. Produzir informação, conhecimento científico para subsidiar o planejamento e a elaboração e aprimoramento de políticas públicas para os 78 municípios do Estado, para o Estado do Espírito Santo como um todo. E essa instituição que a gente trabalha lá, o Instituto Jones, agora em 2025, completa 50 anos dessa belíssima história construída por vários servidores, vários presidentes que passaram por lá. E agora a gente está seguindo aí, dando sequência a essa história. A gente espera que venham mais 50 anos, mais 100 anos aí para frente, contribuindo para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e para a melhoria da qualidade de vida da população capixaba. Show. Você falou aí a respeito das especializações. Quem está assistindo a gente agora, tem interesse, como é que faz, quais são quando é que vai abrir inscrição, depois de abertas as inscrições, como é que faz para se inscrever, cadastro, como Sim. A ESESP, no portal da ESESP, Escola de Serviço Público, né, www.esesp.gov.es.br, vocês têm acesso no site da Escola de Serviço Público à ficha de inscrição. É um procedimento simples, online mesmo, você cadastra, faz a sua inscrição, ou pode entrar em contato pelo Instituto Jones e também pela ESESP, pelos telefones, redes sociais também, está aberto aí. E esse processo seletivo deve iniciar aí pelos idos do mês de julho. E a turma começa no segundo semestre. Ok, então fica ligadinho aí que vem coisa boa aí do Instituto Jones dos Santos Neves. Muito obrigado, Pablo, pela atenção, muito obrigado pelos esclarecimentos. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Acho que é isso, quero agradecer aí a oportunidade de estar com você aqui, Flávio. Parabenizar o trabalho do time do Aqui Notícias, que eu acho que é um trabalho muito bem qualificado, né? Inclusive a gente do Instituto às vezes participa como fonte aí nas reportagens. E também parabenizar a organização desse evento que está discutindo justamente aí, né, a questão da inovação, da tecnologia, com foco na saúde. E aqui a gente tem o nosso protagonismo do nosso município de Cachoeiro Itapemirim, que inclusive extravasa para fora do território capixaba. A importância desse trabalho ser realizado aqui também serviu de referência para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais e outros estados da federação. Show. Valeu então, obrigado Pablo, obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.